Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas. Mais uma vez, professor Lucas, e hoje nós vamos analisar o 36º Exame de Ordem da OAB, que caiu no finalzinho de 2022 e o início de 2023, ali na transição dos 2 anos, no final de 2022 e início de 2023, e hoje nós vamos ter uma dinâmica diferente nessa aula de número 7. Hoje nós vamos analisar uma questão que caiu de segunda fase em tributário neste exame, do 36º. Vamos depois, além de analisar essa questão, entender qual que é a peça processual cabível e depois nós vamos entender com base em qual legislação nós vamos elaborar esta peça processual. Tudo bem? Vamos começar então, pessoal, essa dinâmica, né? Porque o objetivo dessa aula é tratar de uma dinâmica mais prática. Nós já tivemos as aulas teóricas e hoje nós vamos analisar a parte prática que cai nessa peça processual de segunda fase. Vamos entender se é uma ação ou se é um recurso. Primeiro, vamos analisar o caso, ver qual que é a peça processual cabível e hoje nós vamos entender como se elabora essa peça processual. Vamos lá? Analisar então o 36º Exame de Ordem, como sempre organizado pela Banca FGV, da segunda fase da OAB em Direito Tributário. Vamos lá. Pessoal, eu vou ler com vocês o caso e nós vamos entender qual que é a peça processual cabível. O Estado Beta, em agosto de 2021, ajuizou a execução fiscal contra Maria, com vista a cobrar o IPVA, Imposto sobre os Produtos de Veículos Automotores, né? IPVA, atrasado de veículo registrado em nome dela, referente aos anos de 2015 a 2020, no valor total de R$15 mil, recordando-se que, neste estado, o fato gerador de IPVA ocorre no dia 1º de janeiro e o vencimento ocorre dia 31 de março de cada ano. A execução fiscal encontra-se em curso perante a primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. Em agosto de 2021, já houve o primeiro despacho de citação determinando a citação por correios de Maria. Ocorreu que Maria faleceu em junho de 2021, mas mesmo assim a execução fiscal foi contra ela proposta, constando seu nome na CDA, Certidão de Dívida Ativa. Em razão do óbito, por óbvio, Maria não pode ser encontrada, tendo sido frustrado tanto a tentativa de citação por correios, efetuado em setembro de 2021, como a tentativa de citação por oficial de justiça em outubro de 2021, mas sem que houvesse informação nos autos em que ela havia falecido. Sua citação acabou sendo realizada por edital em dezembro de 2021, sendo decretado pelo juízo a penhora do próprio automóvel em fevereiro de 2022. José, inventariante do espólio de Maria, somente tomou ciência da existência da citação por edital e da penhora do automóvel em setembro de 2022. E procura você, como advogado ou advogada, para fazer a defesa do espólio dos próprios autos da execução fiscal. Diante dos fatos narrados e da longa passagem de tempo desde a citação e a penhora, apresente a defesa adequada nos próprios autos da execução fiscal, diretamente ao juízo de primeiro grau. Então, nós temos uma situação aqui. Maria, no caso, está devendo um crédito de PVA ao Estado Beta. Ok. Só que, por ela estar devendo ao Estado Beta, ela agora está sendo movida contra ela uma execução fiscal no valor aí de R$15 mil. Só que o que acontece? Essa execução fiscal já foi proposta na primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. Então, já começou a execução fiscal. Então, nós estamos falando aqui da Lei 6.830 de 80. Então, nós já estamos na fase mais aguda do processo tributário. Lá no final, na fase de execução fiscal. Ok, só que o que acontece? Mesmo o nome dela estando escrito na CDA, na Certidão de Dívida Ativa, como a questão inclusive aponta, Maria faleceu em junho de 2021. Ela, inclusive, foi citada várias vezes, primeiro por correio e depois por citação por oficial de justiça, mas eles não sabiam que ela havia falecido. E viram que a citação, portanto, foi frustrada, porque Maria não recebeu tanto o correio, a citação por correio, como a citação por oficial de justiça. Aí aconteceu uma outra questão.
aí houve uma citação por final, por edital, porque se não dá uma citação, no caso, por correio e depois por oficial de justiça, no final a citação ocorre pelo edital, ou seja, pelo diário oficial do ente federativo. No diário oficial do Estado foi publicado que ela estava sofrendo uma execução fiscal e, como os bens não foram entregues, como ela não apresentou no tempo devido a defesa, o que aconteceu? Houve a penhora do automóvel em fevereiro de 2022. Então já começou a penhora dos bens para garantir que este direito de pagar o tributo seja efetuado. Como ela não efetuou o pagamento da dívida, como ela havia falecido, sido citada 2 vezes e essa citação foi frustrada, o que o juiz percebeu? Eu vou citar, então, por edital e agora vou penhorar o automóvel dela para garantir o pagamento dessa dívida total de R$15.000. Ok. Aí o José ficou inconformado, porque ele é o inventariante do espólio de Maria, ou seja, dos bens que sobraram de Maria. E ele só tomou ciência dessa citação de penhora em setembro de 2022. E aí ele ficou indignado. Pera lá. Então eu vou procurar um advogado e apresentar minha defesa no processo de execução fiscal. Então aqui, pessoal, ele quer perguntar qual que é, no caso, a peça processual cabível para propor uma defesa em primeiro grau. Então, a questão já é bem clara no final. Ela não está pedindo para que você faça um recurso. Então, a peça processual aqui, para este caso, não é um recurso. Por quê? Porque ele está pedindo uma defesa na fase de execução fiscal em primeiro grau. O juiz não tomou nenhuma decisão definitiva em primeiro grau. Ele só quer que a parte apresente uma defesa do processo em primeiro grau. Então, nesse caso aqui, nós não estamos falando de recurso, nem de agravo de instrumento, que é contra a decisão interlocutória, nem apelação, que é contra a sentença de primeiro grau. Então, aqui o processo de primeiro grau ainda não se encerrou. Nós estamos ainda no primeiro grau de jurisdição. Já foi proposta a execução fiscal e o que o juiz quer fazer? Agora citou o José para que apresente uma defesa. A defesa do espólio de Maria, que está sendo executado desta dívida tributária. Tudo bem. Aí ele procura você, que está me ouvindo, advogado ou advogada, para que apresente uma defesa na execução fiscal. Pessoal, então, aqui nós não estamos tratando de qualquer tipo de petição inicial. É uma petição inicial que nós vamos tratar aqui, mas não é qualquer petição inicial. Nós não estamos, obviamente, falando de recurso, porque estamos no primeiro grau de jurisdição. Mas nós não estamos falando de qualquer tipo de petição, não é qualquer tipo de ação que nós vamos tratar aqui. É uma ação em fase de execução fiscal. Então, ação anulatória não cabe, ação declaratória não cabe, ação de consignação em pagamento não cabe, de restituição de indébito tributário também não cabe. Aqui se trata de um meio de defesa na esfera da execução fiscal. E a defesa se dá por meio de uma petição inicial, não é por meio de uma contestação, como é no processo ordinário. Aqui se trata de uma petição inicial, então nós vamos ter como base primária o artigo 319 do CPC. A formatação está lá no artigo 319. É uma petição inicial. Agora, qual petição inicial? Nós já estudamos aqui no canal os 2 tipos de defesas que têm formatos de petição inicial na fase de execução fiscal. Quais são essas defesas? Primeiro, nós temos os embargos à execução fiscal e depois nós temos a exceção de pré-executividade. Então, ou é um embargo à execução fiscal ou é uma exceção de pré-executividade. Por quê? Porque primeiro nós estamos na fase de execução fiscal. E aqui ele está pedindo uma defesa do nosso espólio, do espólio de Maria. Só que a questão é o seguinte, analisando esse caso aqui que está na nossa frente. Primeira questão que eu pergunto, para saber se é uma exceção de pré-executividade ou um embargo à execução fiscal. Primeira coisa, a questão que nós estamos analisando aqui, em algum momento diz que foi garantido algum depósito em juízo? Não. Não foi garantido nenhum depósito em juízo pela parte. Porque para você propor um embargo à execução fiscal com base no artigo 16 da LEF, você tem que garantir em juízo algo para propor esse meio de defesa. Foi garantido algo em juízo aqui? Não, não foi feito nada. O máximo foi feita a penhora, mas não foi feita uma garantia voluntária em juízo. Portanto, já começa daí que não é possível propor embargos. Segunda questão, olha só que interessante. Como a penhora já foi efetuada e o juízo já tem, portanto, conhecimento dela,
foi decretado pelo juízo essa penhora do bem, do automóvel, do espólio de Maria, o que acontece? Nós temos aqui uma matéria que já é conhecida de ofício, portanto, não demanda dilação probatória. Para propor os embargos à execução fiscal, eu preciso propor dilação probatória. Agora, quando eu não preciso de dilação probatória, o que eu posso propor como meio de defesa? Exceção de pré-executividade. Então, a questão aqui já trouxe dois elementos importantes. Primeiro, não houve depósito em juízo. E segundo, houve a penhora desse bem e, portanto, a matéria em questão já está constituída, já está conhecida de ofício pelo juiz. Porque a penhora de bem é decretado pelo próprio juiz. Então, o juiz já sabe de ofício todas as informações tributárias deste crédito que está sendo cobrado na fase de execução fiscal. Então, não demanda aqui dilação probatória. Então, diante desses dois elementos, o que a gente propõe aqui? Embargo à execução fiscal ou exceção de pré-executividade? Exceção de pré-executividade. A peça processual que cabe aqui é uma exceção de pré-executividade, porque estamos na fase de execução fiscal, é o meio de defesa do contribuinte, não exige dilação probatória e não exige também depósito prévio. Então, segundo o gabarito oficial do 36º exame, o que nós vamos fazer hoje será uma peça de exceção de pré-executividade. Nós vamos analisar hoje como se faz, desde o início até o final, uma petição inicial de uma exceção de pré-executividade. Só que a questão é o seguinte: como fazer uma petição inicial? Como fazer uma exceção de pré-executividade ou qualquer outra petição inicial? Nós temos como base o artigo 319 do CPC. Mas como nós estamos na fase de execução fiscal, obviamente nós vamos tratar da Lei 6.830 de 80. Vamos lá então? Vamos ver como é que a gente faz uma petição inicial, no caso, como a gente viu, uma exceção de pré-executividade. Como é que a gente elabora, desde o início até o final, uma petição inicial nesse molde? Então, nós vamos iniciar aqui, tendo como base o CPC e a LEF, Lei de Execuções Fiscais. Vamos lá, então? Vou tirar aqui dos slides e nós vamos analisar o modelo de petição. Primeira coisa que nós começamos, pessoal, é com o endereçamento. Como eu sei disso? Artigo 319 do nosso Código de Processo Civil. Primeira coisa que está sendo dito aqui é que a petição inicial deverá indicar o quê? O juízo a que se é dirigida. Para quem que eu vou dirigir a minha exceção de pré-executividade? Para o juízo competente. Como eu vou saber? A questão já nos disse. Se nós analisarmos a questão prática, o que ela disse aqui? Que a execução fiscal já foi proposta. Eu vou colocar aqui para a gente grifar. No caso, a execução já foi proposta onde? Na primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. Então, nós já temos um elemento importante aqui. Nós já percebemos no início da questão nós já percebemos aqui no início da questão que o Estado, que é o fisco competente, porque se trata de um IPVA, que é um imposto estadual, ele propôs, no caso, uma execução fiscal na primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. Como é que eu vou, no caso, endereçar a minha petição inicial? Da seguinte forma. A gente começa sempre dessa forma. Excelentíssimo, vou até aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização. A primeira parte é a qualificação, é o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. É para lá que eu vou mandar a minha petição inicial. Então, qual que é o endereçamento? Tem como base a informação aqui da questão. A primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. Então, o início da nossa petição inicial começa com o endereçamento. Prosseguindo, pessoal, nós vamos ter que fazer a qualificação das partes. Como é que eu sei disso? Porque o artigo 319 já fala para a gente. Olha o que ele fala no inciso 2. O nome, os prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, a inscrição do CPF, CNPJ, endereço eletrônico, residência do autor e réu. Então, eu tenho que qualificar tanto a parte que está impetrando a petição inicial, quanto aquela que está sofrendo o processo. Então, primeiro,
Como nós estamos aqui na questão defendendo, no caso, o espólio de Maria, né? Como é o espólio de Maria o que nós estamos defendendo, aqui, portanto, nós vamos ter como nosso polo ativo o espólio de Maria e o inventariante. Quem é o inventariante? José. José e o espólio de Maria. Então, como é que a gente começa, primeiramente, a nossa petição? Vai lá no início, na parte da qualificação, começa espólio de Maria, que é a nossa parte autora, nacionalidade, estado civil, profissão, portadora da cédula de identidade RG número tal, aí você coloca 3 pontinhos, porque aqui nós não temos essa informação, devidamente inscrito no CPF/MF, que é do Ministério da Fazenda, devidamente inscrito com CPF sob o número tal, representado nesse auto pelo inventariante. Olha só, pessoal, eu tenho que colocar aqui, por se tratar de um espólio, eu tenho que qualificar não só o espólio, mas também eu tenho que qualificar o inventariante, que no caso, o espólio está sendo representado por José, que é a pessoa que está viva. José, e aí eu tenho que colocar nacionalidade também, estado civil, profissão, portadora da cédula de identidade RG número tal, devidamente inscrito com o CPF sob o número tal, residente domiciliado na rua tal, bairro tal, cidade, estado. Então, aqui eu coloco nessa sequência nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade RG número tal, devidamente inscrito com o CPF sob o número tal, residente domiciliado na rua tal, bairro tal, cidade, estado. E aqui, então, vem a qualificação da parte ativa. Nós estamos, então, aqui, pessoal, falando do polo ativo. Essa parte aqui é o polo ativo. Aí ela vem por meio de seu advogado, que esta subscreve, devidamente inscrito nos quadros da OAB número tal, com o escritório na rua tal, bairro tal, estado, onde receberá as devidas intimações, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência. Olha só, então aqui a segunda parte da qualificação, logo após a qualificação da parte autora, quem está começando o processo, eu tenho que qualificar o meu advogado, que é quem está judicialmente me representando. Então, o espólio de Maria, que é, no caso, representado pelo inventariante José, e ambos qualificados aqui, vem por meio de seu advogado, aí não precisa colocar o seu nome completo aqui, que esta subscreve, devidamente inscrito nos quadros da OAB número tal, vem, né, com o escritório na rua tal, bairro tal, estado, onde receberá as devidas intimações, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, então por meio de seu advogado, com base na legislação. Então, qual é a base para eu propor os embargos à execução fiscal? Desculpa, a exceção de pré-executividade. Tendo como base o artigo 5º, incisos 34 e 35 da Constituição, que fala sobre o direito de ação. Então, é importante que vocês citem, pessoal, o máximo de fundamentação possível. A fundamentação de toda petição inicial, o direito de petição, é garantido na Constituição, pelo artigo 5º, incisos 34 e 35, o artigo e famoso 319 do CPC 2015, bem como o da LEF, a Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830 de 80, e da súmula 393 do STJ. Por que eu coloquei essa súmula aqui, pessoal? Que é a fundamentação jurídica. Se vocês pesquisarem a súmula, se vocês colocarem aqui a súmula 393 do STJ, qual que é a base dessa súmula? O que ela fala para nós? A súmula em questão, ela fala o seguinte: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecidas de ofício que não demandem dilação probatória. É a fundamentação para toda e qualquer exceção de pré-executividade, tá? Então, não precisa transcrever a súmula, não. Não precisa colocar todo o texto da súmula aqui, até porque vocês não ganham ponto se vocês transcrevem o que já está escrito. Apenas citem a súmula, que é a base para a exceção de pré-executividade, que ela já diz o seguinte:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente a matérias conhecidas de ofício que não demandem dilação probatória. Essa é a súmula que nós temos como base. Então, eu tenho como base a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, a Lei de Execuções Fiscais e a súmula 393 do STJ. Então, com base nessa fundamentação jurídica, o que eu venho propor? Exceção de pré-executividade. Para quem que eu vou propor? Em face da Fazenda Pública do município alfa, da Fazenda Pública do Estado, né? Porque é um imposto estadual. Da Fazenda Pública do Estado, que no caso em questão, como nós vimos, é do Estado beta. Está até aqui escrito. O Estado beta é a parte legítima para a cobrança do nosso IPVA, que é um imposto de competência estadual. Tudo bem? Então, eu propor a exceção de pré-executividade em face da Fazenda Pública do Estado beta. Pessoa jurídica de direito público interno, com o CNPJ número tal, sediado em tal, já devidamente qualificada, através de seu procurador, pelos motivos e direitos abaixo elencados. Então, pessoal, logo depois, eu tenho que propor a quem eu estou propondo a minha demanda. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, é o seguinte. Na qualificação, a primeira parte é para a parte autora. Quem está propondo esta petição inicial, que eu grifei em amarelo? O espólio de Maria, que é representado pelo inventariante José, que também tem que ser identificado. Aí, depois de você qualificar o autor, aí já vem a parte em azul. Vem por meio de seu advogado, que esta subscreve, devidamente inscrito nos quadros da OAB, com o escritório em tal determinação. Então, tem que colocar o número da OAB e o local onde esse escritório se localiza, rua, bairro, estado, onde receberá as devidas intimações, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, perante o juiz da vara de execução fiscal, perante o juiz da vara da Fazenda Pública, perante Vossa Excelência, com qual base? Aí eu tenho que trazer logo depois a base jurídica da minha petição inicial. Com qual base eu vou propor a minha exceção de pré-executividade? Com base no artigo 5º, dos incisos 34 e 35, que fala do direito de petição inicial, o artigo 319 do CPC 2015, bem como a Lei de Execuções Fiscais, porque nós estamos falando de execução fiscal aqui, a Lei 6.830 de 80, e da súmula 393 do STJ. O que eu venho propor? Eu tenho que propor o quê? Uma exceção de pré-executividade. Eu vou até mudar a cor aqui, por quê? Porque eu tenho que colocar qual que é a peça possível. É aqui que vai vir a pontuação, pessoal. Se vocês erram a petição, se vocês erram a peça processual, vocês erram a questão. Então, vocês têm que colocar exatamente o que o gabarito está pedindo, que no caso aqui da questão é uma exceção de pré-executividade. Em face de quem? Em face da Fazenda Pública do Estado beta, porque é um imposto que envolve uma matéria de um imposto estadual, que é IPVA, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ tal, sediado em, já devidamente qualificada, através de seu procurador, pelos motivos e direitos abaixo elencados. Então, tudo isso nós temos que colocar aqui no nosso preâmbulo, na nossa qualificação. Mas, professor, como é que eu vou saber de tudo isso? Tudo isso está aqui, pessoal, no artigo 319. O juízo, os nomes, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número do CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do autor e réu, que logo já vem depois. E qual que é a terceira parte da nossa petição que nós vamos fazer? Os fatos e logo após o fundamento do pedido. Então, a parte dos fatos é a parte mais tranquila, que aí é a parte que eu tenho que dizer o que aconteceu no nosso caso, tudo bem? Nesse caso que nós estamos analisando aqui. Então, a parte dos fatos vem logo depois. Eu tenho que dizer para o juiz, basicamente com as minhas palavras, o que aconteceu. Então, o que eu faço? Eu vou analisar a questão e vou apresentar os fatos que aconteceram. Então, no caso,
Em agosto de 2021, o Estado Beta propôs uma ação de execução fiscal em face de cujos, a falecida Maria, da qual fora devidamente qualificada nesse processo, para a cobrança das parcelas de IPVA, aí vocês colocam entre parênteses, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, tendo como base os exercícios financeiros, desculpa, coloquei aqui errado, exercícios financeiros como diz aqui a questão. Vou até tirar aqui esses grifos, pessoal, para ficar mais fácil. Referentes aos anos de 2015 a 2020, né? Então, tendo como base os exercícios financeiros dos anos de 2015 a 2020. Desculpa, gente. Do qual tem como valor o montante de RS 15, coloque por extenso, né? 15 mil reais. E então já resumi essa parte aqui, já trouxe aqui nessa parte do enunciado, do qual tem como valor um montante de 15 mil reais. Ponto. Vamos salvar aqui a questão. Vamos lá. A execução fiscal encontra-se no curso perante a primeira vara da Fazenda Pública da Comarca Alfa, em agosto de 2021. Já houve o primeiro despacho da citação perante o Correio de Maria. Então, ok. A parte autora, no caso, o espólio de Maria, a parte autora, fora citada via correio pelo réu, no caso o Estado, ou melhor dizendo, para mudar, em vez de a parte autora, porque como ela está se defendendo, a parte impetrante fora citada pela Fazenda Pública Estadual via correio, mas essa mesma citação não fora bem sucedida, em virtude do falecimento ou em virtude do falecimento de Maria. Pode colocar assim também. Então, houve a citação via correio de Maria. Ocorre que Maria faleceu no ano de junho, foi em 2021, em junho de 2021. Então, eu posso colocar assim, mas essa mesma citação não fora bem sucedida em virtude do falecimento de Maria, a qual faleceu em junho de 2021.
Então, olha o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Eu estou colocando os fatos, o que aconteceu. Essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Ah, mas é obrigatório colocar? Sim, é obrigatório porque o juiz precisa saber o que aconteceu, quais os fatos. Mesmo que a matéria seja conhecida de ofício, eu preciso colocar os fatos que ocorreram para que o juiz fique ciente. Então, ocorre que Maria faleceu em 2021, mas mesmo assim a execução fiscal foi contra ela proposta. Entretanto, ainda assim, a execução fiscal fora proposta e o nome do de cujos, ou da de cujos, né, que no caso é a Maria que faleceu, da de cujos, fora inscrito em CDA, certidão de dívida ativa. Em razão do óbito, aí a questão continua, né? Em razão do óbito, Maria não pode ser encontrada, tendo sido frustrada tanto a tentativa de citação por correio, efetuada em setembro de 2021, como a tentativa de citação por oficial de justiça em outubro de 2021, mas sem que houvesse informação nos autos que ela havia falecido. Aí vocês colocam no segundo parágrafo. Por essa razão, tanto a citação via correio como a citação efetuada por oficial de justiça foram frustradas. Mas, ainda assim, o nome da impetrante não constava, como diz a questão aqui, nos autos do processo. Sua citação acabou sendo realizada por edital. Aí vocês colocam assim, em virtude do ocorrido. Estou colocando, gente, com as minhas palavras. Vocês coloquem com a de vocês. Não tem um certo ou errado, mas vocês vão transcrevendo com as suas palavras para não ficar igual à questão. Em virtude do ocorrido, segundo o caso que a gente analisou aqui, houve a citação por edital em dezembro de 2021. Sendo depois decretado pelo juiz ou melhor dizendo, sendo depois decretado melhor eu colocar pelo juiz a penhora do automóvel em, como diz a questão aqui, em fevereiro de 2022. 2022. Aí a questão continua, né? José, inventariante do espólio de Maria, somente tomou ciência da existência da citação por edital e da penhora do automóvel em setembro de 2022. Contudo, José, também devidamente qualificado ou supraqualificado,
também devidamente supraqualificado, ou seja, supra foi qualificado aqui em cima. Eu estou falando que ele já foi qualificado aqui. Contudo, José também devidamente supraqualificado. Somente tomou ciência da penhora do bem, da penhora do bem em questão em setembro de 2022. Como diz aqui a questão. Em setembro de 2022. E, diante do ocorrido, procurou uma defesa na esfera judicial, a fim de, no caso, questionar a penhora do bem e suspender a exigibilidade do tributo. Então, basicamente, pessoal, o que eu estou tentando fazer aqui com as minhas palavras é transcrever o que ocorreu. Então, primeiro, eu coloco o endereçamento, depois a qualificação, por fim, os fatos. Os fatos é a parte mais fácil, que é a qualificação, que é dizer ao juiz o que aconteceu nesse processo. Aí, depois dos fatos, vem o segundo elemento aqui, que o CPC fala, que é a parte do direito. É a parte que envolve a fundamentação da sua petição inicial. Como é que eu sei disso? O artigo 319 fala para a gente. Depois dos fatos, tem os fundamentos jurídicos do pedido. Então, olha a sequência que está sendo a petição inicial. Primeiro o endereçamento, depois a qualificação das partes, autor e ré, a parte dos fatos, o que aconteceu, e do direito. O que eu vou ter que colocar no direito, pessoal? A fundamentação do meu pedido. Na fundamentação do meu pedido, eu vou ter que trazer os artigos com base com que eu estou propondo esta demanda. Então, pessoal, como é que eu vou colocar aqui a minha defesa? Eu posso começar da seguinte forma. Aqui também, pessoal, não tem uma sequência início, meio, fim, mas vocês têm que procurar apresentar a defesa ao juiz, né, a defesa do seu pedido, apresentar os fundamentos do seu pedido. Então, com base na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Com base na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a propositura dessa demanda é plenamente cabível em virtude de não demandar dilação probatória e, conforme diz a súmula, né, a 393 do STJ, vocês colocarem aqui súmula 393 do STJ. A exceção de pré-executividade admissível na execução fiscal relativamente a matérias conhecidas de ofício que não demandem dilação probatória. Aí eu coloco, com base na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a propositura dessa demanda é plenamente cabível em virtude de não demandar dilação probatória. Pois a matéria já fora conhecida de ofício pelo juízo.
depois a matéria já fora conhecida de ofício pelo juiz, uma vez que já fora decretado a penhora dos bens em questão. Então, pessoal, eu estou colocando aqui a parte do cabimento. Por que que eu estou propondo esta demanda, né? Porque, com base na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a propositura dessa demanda é plenamente cabível, em virtude de não demandar dilação probatória, pois a matéria já fora conhecida de ofício pelo juiz, uma vez que já fora decretada a penhora dos bens em questão. E quais outros fundamentos eu posso apresentar aqui? Um outro fundamento, pessoal, que eu posso apresentar aqui é dizer o seguinte: além disso, vou deixar um espaço aqui. Além disso, a parte impetrante, Maria, não pode ser polo passivo de uma execução fiscal. Pois, com base na súmula 392 do STJ, vocês podem colocar apenas STJ, veda a subscrição do nome do espólio no polo passivo. Nesse polo passivo. O que leva à extinção do processo de execução fiscal, do qual é regido pela Lei 6.830 de 80, sem resolução do mérito. Olha um outro fundamento que vocês podem trazer aqui. A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 392 do STJ, vou mostrar aqui para vocês. Súmula 392 do STJ. Ok. Olha o que ela fala. A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, enquanto se trata de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Então, não pode haver a mudança do sujeito passivo na execução até a prolação da sentença de embargos, o que também se aplica à exceção de pré-executividade, quando se trata de correção de erro material e formal. Embora fale de embargos, também se aplica à exceção de pré-executividade. Houve uma outra questão. Como a questão ela fala dos prazos, pessoal, que ela fala do exercício financeiro de 2015 a 2020, quando que a execução fiscal foi proposta? Quando que houve a citação, na verdade? Em 2021. A citação em 2021 e depois dessa citação, o juízo decretou, embora houve a frustração delas, né, da citação por correio e por oficial de justiça, o juiz decretou, além da citação por oficial de justiça, a penhora do automóvel em fevereiro de 2022.
Concorda comigo que 2015 a 2020 já passou o prazo de 5 anos do fato gerador que ocorreu, por exemplo, em 2015? Como é que agora em 2021 já é proposto uma execução fiscal? Já não observou o prazo de 5 anos. Então, já houve aqui um caso, portanto, de prescrição. Também é salutar dizer que a cobrança dos créditos de IPVA pela Fazenda do Estado, beta, é um direito prescrito, com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Pois não se observou por parte do fisco a data do vencimento do crédito, da qual ocorreu no dia 31 de março de 2015 e 2016. Tendo a execução sido proposta apenas em agosto de 2021, o que viola claramente o prazo de 5 anos. Ou vocês podem colocar o prazo quinquenal de 5 anos. Então, como é que eu sei que é dia 31 de março de 2015 e 16? Porque olha só o que a questão diz pra gente, pessoal. A questão de PVA, ela diz que o exercício financeiro, ele começa em 2021, mas ele vence em 1º de janeiro, ele começa em 1º de janeiro e vence no dia 31 de março de cada ano. Tá aqui a informação. Então, do ano de 2015, começou em 2015 e termina em 31 de março de 2020 e de 2016. Portanto, a cobrança só ocorreu em 2021. Já passou o prazo de 5 anos. Né? De 2015, teria que ser cobrado até 2020, e não em 2021, em agosto de 2021, que é quando começou a execução fiscal. Então, viola claramente o prazo quinquenal de 5 anos. Então, pessoal, vocês percebem que eu estou colocando aqui, nessa segunda parte da nossa petição inicial, a parte do direito. Logo após os fatos, eu tenho que apresentar o direito. Qual o direito que o espólio de Maria tem de não pagar esse tributo? E com base em que eu tenho que alegar? Com base na Constituição, com base no CTN, com base nas leis específicas e também com base nas súmulas, a exemplo da súmula do STJ. Tudo bem até aqui? Então, eu estou colocando aqui a parte do fundamento jurídico. Então, eu falei, é muito importante, pessoal, que vocês digam justamente a questão da prescrição, que é prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Então, pessoal, também eu posso
apresentar outros fundamentos aqui também para a nossa demanda. Claro que tudo isso vai depender do caso que nós estamos analisando. Então, aquilo que eu estou apresentando aqui é o direito que eu estou apresentando de Maria. O que eu posso dizer também, pessoal, é que a questão da prescrição leva à extinção do crédito tributário. O artigo 174, vamos analisar o artigo 174 do CTN. Vou abrir aqui uma nova aba. Vamos colocar aqui no CTN o artigo 174. 174. Ele fala mais especificamente, né? Ação sobre a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, que aí é a ação de execução fiscal, contados da data da sua constituição definitiva. Agora, pessoal, olha só uma questão. Vamos ver as hipóteses de extinção do crédito. Vamos lá. Extinção. Que o CTN traz para nós. Quais são as hipóteses de extinção do crédito tributário trazidas aqui? A prescrição e a decadência. Então, por fim, posso colocar assim como fundamentação. Estou dando alguns exemplos, pessoal. A fundamentação vocês vão colocando conforme vocês vão lembrando dos artigos. Então, por fim, com base no artigo 156, inciso 5, do Código Tributário Nacional, a prescrição é um dos requisitos de extinção do crédito tributário, o que reforça o fato de que a cobrança dos valores de PVA fora indevida e deveria, e por sua vez, foram ilegais. O que leva, por automático, a extinção do crédito em questionamento dos anos do exercício, melhor dizendo, do exercício financeiro de 2015. Então, eu trouxe outra fundamentação. Claro que, pessoal, quanto mais fundamentações vocês trouxerem aqui na parte do direito, é melhor. O que eu quis trazer aqui para vocês é como fundamentar a nossa petição. E o que vem logo após da parte do direito, pessoal? Eu tenho que colocar o quê? Eu vou ter que colocar a parte do pedido. Então, a parte nossa que nós vamos colocar aqui é a parte do pedido, que é a terceira parte nossa que nós vamos colocar aqui na nossa petição inicial. Vocês estão conseguindo, pessoal, entender a estrutura da petição inicial? Se vocês tiverem dúvidas, vão me passando aqui, porque o objetivo aqui justamente é ajudar vocês a entender. Então, olha só como é que está ficando a nossa petição inicial. Nós já falamos do endereçamento, da qualificação, dos fatos, do direito, a base que eu tenho para fundamentar o meu pedido, tendo como base também os enunciados dessa questão que nós estamos vendo aqui, desse 36º exame, tá? Que é a questão que envolve os créditos de PVA, que foram cobrados indevidamente do espólio de Maria e que tem como inventariante José. E aí nós temos a parte do pedido. Como é que eu coloco a parte do pedido? Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil a fundamentação. Aí eu vou colocar assim, sempre colocando um espaçamento, né?
diante do... Eu coloco assim, diante do exposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Por exemplo. Então, primeiro eu tenho que colocar assim, diante do disposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Na parte do pedido eu tenho que elencar. Primeiro, o que eu quero com a minha exceção de pré-executividade? A decretação da preclusão dos créditos tributários de IPVA cobrados pela Fazenda Pública com base no artigo que a gente citou, no artigo 174, com base no artigo 174, ou melhor, nos artigos 174 e 156, inciso 5, do Código Tributário Nacional. Outro pedido que a gente pode colocar aqui na nossa demanda. A gente pode colocar, pessoal, obviamente, a intimação da parte contrária, no caso da Fazenda Pública do Estado Beta, para a intimação da executada para, a intimação da parte contrária, Fazenda Pública do Estado Beta, para a apresentação de defesa, ou melhor, para a apresentação das razões das contrarrazões, né? Nos termos da lei. Então, a intimação da Fazenda Pública do Estado Beta para apresentação de contrarrazões nos termos da lei, né? Ou seja, a intimação da parte contrária para que ela apresente, né, como eu estou apresentando aqui a minha defesa, ela tem que apresentar vamos dizer assim, uma contraofensiva. Como ela já propôs execução contra mim, eu estou propondo a minha defesa, que é essa exceção de pré-executividade, então ela vai ter que ser citada dessa minha defesa para que ela proponha novamente as suas argumentações ao processo. Outro pedido que eu posso propor é o seguinte, pessoal. Como eu estou falando que a parte contrária aqui no direito ela foi colocada indevidamente como polo passivo, com base na súmula 392 do STJ, então vou pedir aqui na minha outra parte também a retirada do nome da Desculpa, pessoal, eu estou vendo aqui uma informação aqui, enquanto eu vou fazendo.
Desculpa, pessoal, é que eu estou acompanhando aqui as minhas informações aqui por escrito. Só um pouquinho, pessoal. Eu estou aqui só vendo como é que a gente pode colocar de uma maneira correta. Bom, a retirada do nome da impetrante ou da autora, né? Vocês podem colocar assim, autora, do polo passivo da certidão de dívida ativa, CDA, inscrita pela Fazenda Pública do Estado Beta. Porque ela não foi colocada como polo passivo da CDA? A questão não disse isso aqui pra gente, que o espólio de Maria foi inscrito na CDA? Olha assim, olha aqui, pessoal. Ocorre que Maria faleceu em junho de 2021, mesmo assim a execução fiscal foi contra ela proposta, constando seu nome na CDA. Então eu vou pedir o quê? A retirada do nome dela dessa CDA. É um outro pedido que eu posso propor aqui na minha exceção de pré-executividade. Eu também posso pedir a condenação da Fazenda Pública do Estado Beta ao pagamento de custas processuais, porque todo processo tem custas, né? E honorários advocatícios conforme os artigos 82, parágrafo 2º e 85 do Código de Processo Civil de 2015. Também é um outro pedido que eu posso fazer. Eu estou pedindo que a parte contrária, ela que arque com as despesas processuais. Uma vez perdendo a Fazenda Pública e uma vez o meu cliente ganhando, quem é que vai pagar o advogado? Vai ser a Fazenda Pública do Estado Beta. Então, estou pedindo aqui. Pessoal, eu posso, inclusive, também pedir o seguinte, que não há interesse de audiência de conciliação. Lembra que o artigo 319 fala sobre isso? O artigo 319 do CPC, ele fala o seguinte, 319, ele fala o seguinte, lá no final, a opção do autor de realizar ou não audiência de conciliação ou de mediação. O artigo 319, inciso 7º. O autor não tem interesse de participar de audiência de conciliação. Então, o que eu coloco? Por se tratar de um direito indisponível. Então, a parte autora informa que não possui interesse de participação de audiência de conciliação ou mediação previstas no artigo 319, inciso 7º do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a matéria em questão envolve um direito público e indisponível, não podendo ser objeto de autocomposição. Entendeu? Por se tratar de uma matéria tributária, a matéria em questão não pode ser objeto de
uma audiência de conciliação. Então, a parte autora informa que não tem interesse de participar de audiência de conciliação ou mediação, previstas no artigo 319, inciso 7º do CPC, uma vez que a matéria em questão envolve um direito público indispensável ou indisponível, não podendo ser objeto de autocomposição. Então, tá vendo que aqui, pessoal, eu tenho que colocar nos pedidos tudo aquilo que eu quero do meu pedido, da minha petição inicial. Diante do disposto, requer a Vossa Excelência, aqui tem que ter crase, né? Requer para a Vossa Excelência os seguintes pontos. E eu tenho que elencar A, B, C, D e E, quantos pedidos forem necessários aqui. Aqui é só um exemplo, então. Então, depois dos pedidos, o que vem? Eu tenho que colocar a parte final da peça, para não perder a minha pontuação. Então, eu coloco um espaço de uma linha, ou no máximo duas. Eu coloco assim, termos em que pede-se deferimento. No final, ou vocês podem colocar junto, assim, para não ficar muito separado, pede-se deferimento. Termos em que pede-se deferimento. Embaixo vocês colocam local e data, apenas, advogado, barra, OAB, número tal. Tudo bem? Essa parte final deve constar. Ou, para não ficar muito separado, vocês podem colocar junto também. Se faltar espaço na folha de preenchimento, vocês podem colocar assim junto, que é a parte final da minha petição. Tudo bem? Pessoal, aqui foi um exemplo bem simples que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Se não ficou muito claro, vocês me avisam, mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês é justamente a estrutura de uma petição inicial. Então, eu vou diminuir aqui mais um pouco para a gente novamente revisar como é que é a estrutura de uma petição inicial, tendo como base o artigo 319 do CPC. Aqui a gente propôs uma exceção de pré-executividade, né? Mas esse exemplo se aplica a toda a petição inicial. Então, primeiro, eu coloco o quê? O meu endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Se for juiz federal, aí será juiz federal da vara. Aí ele me falou qual vara, né, na questão. Primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município, Alfa. Aqui embaixo, logo após, com um espaçamento de 6 a 7 linhas, eu coloco aqui embaixo a qualificação da parte autora, do espólio de Maria, do José, que é o inventariante, que quer propor, por meio de seu advogado, uma exceção de pré-executividade. Esse termo eu tenho que colocar em letras garrafais, porque senão, pessoal, eu vou perder ponto, ou pior, eu perco a questão inteira. Então, vocês têm que colocar a peça que vocês estão propondo. Vem propor, com base nessa legislação, exceção de pré-executividade. Só que na prova vocês não grifam, tá, pessoal? Só estou grifando aqui para ficar destacado. Exceção de pré-executividade, vocês colocam só em letra maiúscula, em letras garrafais, em face de Fazenda Pública do Estado Beta. Qualificado embaixo pelos seguintes fatos e direitos abaixo elencados. Então, depois do preâmbulo, que é a qualificação, vem a parte dos fatos. O que aconteceu? Eu vou ter como base a questão que nós analisamos aqui. O que aconteceu nesse caso aqui de segunda fase? Então, eu vou ter que transcrever com as minhas palavras aqui na parte dos fatos. Logo após vem a parte do direito. Qual que é a minha fundamentação? No caso dos meus embargos, né? Se fossem os embargos, ou da minha exceção de pré-executividade. Qual que é o fundamento da minha exceção de pré-executividade? Com base nas súmulas, com base na Constituição, com base na Lei de Execução Fiscal, do CTN também, com base na legislação que nós temos, a parte do direito. Embaixo já vem a parte do pedido. Aí eu tenho que colocar sempre no início essa parte aqui. Diante do disposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Aí eu coloco todos os pedidos já, no caso, elencados por letras, né? A, B, C, D e E, ou pode ser por números, 1, 2, 3, 4, 5, para que eu saiba quais os pedidos que eu estou especificando. Aí, no final, vem essa parte. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, mais uma vez, vamos analisar como é que é a estrutura com base no artigo 319. Endereçamento, depois, qualificação,
Por fim, vem os fatos, parte número 1. Depois, direito, ou a parte do mérito, que vocês podem colocar, que é direito e mérito a mesma coisa. A parte do pedido. E, por fim, a parte final. Tudo bem até aqui? Então, mais uma vez, revisando, nós temos que colocar o endereçamento, a qualificação, o que aconteceu, os fatos, o direito, os pedidos elencados em cada letra ou número, termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês conseguiram entender como é que é a estrutura de uma petição inicial, do início ao fim? Caso vocês tenham dúvidas, pessoal, por favor, me avisem, tá? Essa foi uma exceção de pré-executividade que nós propomos aqui, um exemplo de exceção de pré-executividade, mas caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, como fazer uma exceção de pré-executividade ainda, ou qualquer petição inicial, me avisem, tudo bem? Essa foi a questão que caiu aí para nós nesse 36º exame de ordem, que ocorreu entre os anos de 2022 e 2023, a segunda fase em direito tributário da OAB. Tudo bem? Espero que a aula tenha sido prática, pessoal, na parte da elaboração das peças. Se vocês quiserem esse slide, pessoal, assim também essa petição inicial que a gente fez aqui, para a elaboração de cada uma dessas partes, né? Parte dos fatos, direito, pedido e a parte final da petição. Está vendo que só deu 3 páginas? Foi bem curtinha. É claro que quando vocês escreverem com a mão, vai dar muito mais folhas na segunda fase, tudo bem? Esse aqui é só um exemplo. Caso vocês queiram, pessoal, tanto os slides como também a peça modelo, vocês me avisem e aí eu estaria à disposição para esclarecer vocês, tudo bem? Pessoal, caso não tenha ficado bem a aula, caso tenha alguma dúvida, por favor, me avisem. Estarei à disposição de vocês no que for necessário. No mais, bons estudos a todos, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!